E aí, pessoal, bom dia! Bom dia com muita alegria. Como é que você está? Me conta. Eu já quero saber de onde você está me assistindo. Tudo bem com você? Como é que vai a sua família? Como é que vai os projetos para 2023? Tudo jóia? Muito bem. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, vem pra cá, se inscreva no canal, dá aquele like, se gostar do programa, se gostar do nosso Bom Dia com a Rizomar, repassa o link para outras pessoas também. Eu nesse momento mando um super abraço para todos os inscritos aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe e que você receba todas as dádivas necessárias para um 2023 abençoado. Joia? Muito bem, vamos lá então? Vamos ao nosso primeiro texto de hoje. Nos diz o seguinte: as ovelhas nunca seguirão o estranho. Na verdade, elas fugirão dele, porque não reconhece a voz. João capítulo 10, no versículo 5. Então, a ovelha, ela sempre vai seguir quem? O pastor, porque ela conhece a voz do pastor. Isso representa o quê? Convívio, relacionamento. Então, é isso que nós também precisamos, estar conectados, nos relacionarmos com o Deus que criou os céus e a terra, para que a gente não possa ouvir outros deuses, outros pastores, quem sabe vão querer nos tirar do caminho correto. Joia? Muito bem. Vamos então para a nossa ilustração. A ilustração nos diz que um viajante estava caminhando por um local desértico, aquele sol muito quente, muito causticante. E de repente agora na sua jornada, naquele caminhar, ele encontrou um oásis. E ele estava com muita sede, muita sede. Parecia uma miragem, parecia que ele estava vendo ali uma miragem, mas não era miragem, era algo real. E de repente agora ele foi até aquele oásis, tomou aquela água geladinha que estava uma delícia. Como ele estava com muito calor, ele resolveu mergulhar. Tomou ali um belo banho também. Depois deitou embaixo de uma árvore para poder então descansar. E ele estava extremamente feliz. Por quê? Porque ele havia saciado, matado a sua sede. E de repente, no momento que ele estava ali, sentado, deitadinho embaixo daquela árvore, naquela sombra gostosa, ele começou a ouvir um barulho estranho. Era um pastor que estava chegando com as suas ovelhas. E aí agora ele começou a observar o carinho daquele pastor. Ele deu água para todas elas, e elas tomando aquela água, elas ficaram assim, nossa, contente, dava para ver no rostinho, no olhinho delas aquela felicidade, os bichinhos amáveis. E começaram então a deitar ali também, ficaram todas elas de boa, né? Tomaram a água e agora estavam ali descansando. Isso aqui é um verdadeiro pastor, né? Dá água para suas ovelhas, faz as ovelhas descansar, né? De maneira tranquila. Passaram-se alguns momentos, ali uns minutos, chegou um outro pastor e foi a mesma coisa. Ele deu água para aquelas ovelhas, cuidou das ovelhas e todas elas ali também deitadinhas, tudo muito feliz, né? Era um cenário lindo de ver. E o rapaz ficou de boca aberta, falou: que carinho, como ele tem carinho com esses bichinhos. Era uma lição de vida para ele. Não demorou muito. O terceiro pastor agora chega também com as suas ovelhas. E ele falou: isso não vai dar certo. Começou a dar um nó na cabeça do rapaz. Ele falou: isso não vai dar certo. Daqui um pouco o que vai acontecer? Elas vão misturar uma no meio da outra. Como é que ele vai separar? Tem coisas que não é para você resolver. Apenas veja, deixa o desenrolar da história. Não canse a sua mente com o problema dos outros. Não fique preocupada com questões que não são suas. Não esgote as suas emoções pelos problemas alheios. Apenas viva o dia de hoje feliz. Você tem que gerenciar então a sua vida.
Gerenciando os seus pensamentos, você vai ter emoções positivas. E isso vai te dar força para essa jornada de 2023. Ok? Muito bem. E agora, todos os pastores haviam dado água para os seus animais e estavam todos ali conversando, uma conversa vai, conversa vem, e um deles disse o seguinte: eu tenho que ir embora. Ó, companheiros, eu tenho que ir embora, eu tenho que levá-las porque a jornada ainda é, grande, longa. E aí então ele pegou, se levantava sentadinhos assim junto com os outros, ele levantou, foi assim na frente lá do grupo era muito ovelhas. E então de repente ele foi e ele disse em tom bem alto: Menahá. Quando ele falou isso, essa palavra, Menahá, as ovelhas começaram a seguir aquele pastor. O rapaz ficou de boca aberta e foi embora. Na sequência também, o segundo pastor de ovelha, a mesma postura. Se levantou, deu tchau para o outro colega e falou a mesma palavra, Menahá, bem forte. E as ovelhas foram se levantando e seguindo o pastor. Gente, era uma cena assim incrível. E antes que o terceiro fosse embora, o rapaz se levantou e foi até o pastor e disse: escuta, se eu também levantar aqui e ali na frente e falar Menahá, ele falou baixinho para as ovelhas, não se levantar. Se eu falar Menahá, elas vão também me acompanhar? Ele ficou muito feliz com aquilo. E aí então o pastor falou para ele: claro que não. A ovelha conhece, ela ouve todos os dias a mesma coisa. Ela conhece a voz do seu pastor. E agora então ele falou: não acredito nisso. Ele foi, ele fez o teste. Ele falou: vai lá, faça o teste. Ele se levantou e foi lá na frente e falou bem alto, com vozeirão: Menahá. Não aconteceu nada, nem uma ovelha se moveu. E de repente agora o pastor levantou e falou: tchau, meu amigo, isso aqui não é para todos não. E ele lá na frente, daquela voz angelical maravilhosa, ele disse então para as suas ovelhas: Menahá. E as ovelhas se levantaram de maneira muito linda e começou a seguir o pastor. Moral da história: a ovelha conhece o seu pastor e ela só vai seguir a voz do seu pastor. Agora existe um momento em que a ovelha segue outro pastor. Sabe quando? Quando ela está doente. Diz que quando a ovelhinha está doente, ela começa a ficar confusa e ela segue qualquer voz que chamar. Verifique como que você está. Qual pastor você tem seguido? Se você está doente, Jesus é o médico dos médicos. Se preocupe mais com isso. O problema é que muitos estão surgindo aí querendo ser pastor na vida das pessoas e não é coisa boa. Então, a verdadeira ovelha, ela vai dar ouvido somente a quem? Ao verdadeiro pastor. Que Deus te abençoe, que você possa ouvir a voz do verdadeiro pastor, que é Deus, ok? E eu finalizo então a mensagem de hoje dizendo o seguinte: a voz de Deus é assertiva. Dê ouvido a esse Deus, a voz dele é assertiva. Ele nunca direciona para a injustiça, para os fracassos ou desilusões. Vale a pena ouvir a voz de Deus. Senhor te abençoe e te guarde. Um beijo e eu volto amanhã. Me responde uma coisa: qual voz você tem ouvido? Que seja a voz de Deus, para que a vitória venha na sua vida. Tchau, tchau.